O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele vem para a festa? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos já às portas da Semana Santa. Amanhã, com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós daremos início à grande semana, a semana mais santa de todas as semanas. E o Evangelho de hoje, que fecha o quinto domingo do tempo da Quaresma, nos apresenta esta decisão má, essa decisão errada, essa decisão iníqua que os judeus tomam de matar Jesus. E por que é que eles tomam essa decisão? Porque Jesus fez algo muito mal? Não, porque Jesus fez uma coisa muito boa. Nós estamos aqui no capítulo 11 de São João, a partir do versículo 45. Se vocês voltarem para o início deste capítulo, vocês verão que Jesus, ele ressuscita Lázaro, o irmão de Marta e Maria. E quando isso acontece, ora, ressuscitar um morto que já tinha sido sepultado há 3 dias, isto é, ele já fedia, né? É isso que diz quando Jesus manda rolar a pedra, diz: Senhor, ele já cheira mal. Ora, isso era uma prova inequívoca de que a palavra de Jesus era verdadeira, porque Deus não poderia confirmar a palavra de um mentiroso. Então, se Lázaro ressuscita, então as palavras de Jesus são verdadeiras. Mas os judeus, os fariseus e os saduceus, os doutores da lei, não estão dispostos a se deixar convencer, porque eles não querem se converter, eles não querem aceitar Jesus. Lembra que eu já falei aqui que todo este processo explícito, de uma maneira bem clara, a partir do início
da quinta semana da quaresma, é todo um processo condenatório, isto é, eles vão crescendo em raiva e em rancor, até o ponto de eles decidirem explicitamente, diz aqui no versículo 53, a partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão, isto é, foi a gota d'água, ele ter ressuscitado Lázaro. Imagine, ele fez algo de bom, ele fez uma coisa boa, mas aquilo foi a gota d'água. Eles decidiram matar Jesus. Por quê? Porque daqui a pouco todo mundo vai acreditar nele. A preocupação aqui das autoridades judaicas, todo mundo vai acreditar nele, e virão os romanos e vão destruir a nossa nação. Então, por causa dos seus interesses humanos, por causa do seu interesse de segurança humana, por desejos materiais, eles não se dobram à verdade, eles resistem à verdade e desejam, tomam a decisão de matar Jesus. Então, repito, Lázaro é ressuscitado, é chamado à vida, mas para quem não quer se converter, nenhum argumento é suficiente. Para uma pessoa que não quer se dobrar a uma verdade, você pode dar todos os argumentos, por mais claros que eles sejam, mas a pessoa não quer se dobrar àquela verdade. Então ela vai fazer raciocínios raciocínios loucos na sua cabeça, para não se dobrar, para não mudar de vida, para, como nós gostamos de dizer, para não dar o seu braço a torcer. Eles não vão mudar de opinião, e isso aqui se chama pecado contra o Espírito Santo. Existem classicamente 6 pecados contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É um pecado contra a ação principal do Espírito Santo. Não é você dizer uma palavra feia contra o Espírito Santo. Não. É claro que isso seria um pecado de blasfêmia. Mas o pecado contra o Espírito Santo é se fechar à ação do Espírito Santo. Qual a finalidade do Espírito Santo? Nos santificar, nos unir a Deus. Então, quando você se opõe obstinadamente a essa ação do Espírito Santo, contra ele você peca. Aí vem os clássicos 6 pecados contra o Espírito Santo. O primeiro, o desespero de salvação. Uma pessoa que diz assim: eu sou má, eu sou muito pecador, não tem jeito para mim, não tem salvação para mim, eu nunca vou conseguir me libertar deste pecado, eu nunca vou me converter. Então a pessoa cai no desespero e se fecha a ação da graça nele. Por exemplo, este foi o pecado de Judas, porque Judas e Pedro cometeram basicamente o mesmo pecado. Eles traíram Jesus, só que Judas se desesperou, se fechou no seu pecado e não quis se abrir à esperança, confiante na bondade, na misericórdia de nosso Senhor, coisa que Pedro fez. Então, primeiro pecado contra o Espírito Santo, desespero de salvação. Segundo pecado contra o Espírito Santo, pretensão de salvação sem mérito da minha parte, sem colaboração da minha parte, independentemente das atitudes, das minhas atitudes. Isto é, não, gente, vai todo mundo para o céu, para com isso. Não existe inferno, e se existe, ele está vazio. Independentemente da vida que eu viva, no final, hashtag céu para todo mundo, vai todo mundo para o céu. Então isso também é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a sua presunção o fecha
a ação do Espírito Santo, a ação da graça. Porque se todo mundo vai para o céu, independentemente da vida que viva, para que é que eu vou me converter? Para que é que eu vou me esforçar para me converter? Para que é que eu vou me esforçar para crescer na virtude e na santidade, se no fim das contas todo mundo vai para o céu, todo mundo alcançará a salvação, ninguém será condenado? Então é também um pecado contra o Espírito Santo. Um terceiro pecado contra o Espírito Santo é contradizer uma verdade conhecida. Isto é, você sabe que aquilo é verdade e você fica, eu não sei se isso é verdade. Eu acho que não é bem assim. Para mim isso não é pecado. As pessoas que assim agem, elas sabem lá no fundo delas que aquilo é pecado, mas elas não podem aceitar, elas não querem aceitar, então elas ficam contradizendo, dizendo, não, para mim isso não é pecado, eu não sinto isso como pecado, mas ela está contradizendo, porque existe ali dentro do seu coração esta consciência de que aquilo é mal, de que aquilo é pecado, de que Deus não nos fez para aquilo, mas como existe esta má vontade em me converter, eu fico contradizendo aquela verdade conhecida. Terceiro, quarto pecado contra o Espírito Santo é ter inveja das graças que Deus concede a outras pessoas. Uma inveja mórbida, uma inveja má, uma inveja de morte. Isto é, não é apenas uma inveja de, eu queria tanto ter aquilo também. Não, eu queria tanto ser santo como aquela pessoa é santa. Não, é uma inveja de raiva, porque aquela pessoa é boa, porque aquela pessoa progride na santidade, porque aquela pessoa tem uma família feliz e eu não tenho, e eu fico com raiva, com ódio daquelas graças que Deus concedeu àquela pessoa. Tanta gente alcança tantas graças e eu não alcanço, e você, ao invés de se silenciar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não compreendo os teus caminhos, mas eu creio que tu és justo e bom. Eu não compreendo porque isto não me acontece a mim, mas eu me curvo diante da tua soberana e misericordiosa vontade e digo, Deus é bom, tu és bom, Senhor. Eu não compreendo os teus desígnios, mas eu creio na tua bondade, na tua misericórdia. Então, isso me abre a santidade, enquanto que a inveja me fecha a ação de Deus. E os dois últimos pecados contra o Espírito Santo, que se adequam mais perfeitamente ao caso de hoje, que é a obstinação no pecado. Você sabe que aquilo é mal, você reconhece que aquilo é mal, mas você não larga aquela maldade. Isto é, você diz, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É isso. Então você se obstinou. Os fariseus sabiam que Jesus era o Messias, porque aqueles sinais que ele tinha realizado eram inequívocos, provavam inequivocamente a sua origem divina, porque ninguém fez as coisas que ele fez. Lembre-se que até quando Jesus ressuscitar, o que é que as autoridades judaicas vão fazer? Vão pagar os soldados, para que os soldados digam que o corpo de Jesus foi roubado. Vocês vão dizer isso. Isto é, aqui nós vemos claramente a maldade. Eles não querem, porque tudo bem, eles poderiam então, diante da ressurreição de nosso Senhor, eles poderiam então dizer, nossa, é verdade. Não,
vocês vão dizer que vocês vão mentir. Eu vou pagar para vocês, para que vocês mintam, para que ninguém acredite nisso. Vocês vão mentir que o corpo dele foi roubado, porque nós não podemos aceitar que ele seja o Messias esperado. Essa obstinação, este encrudecimento, este enraizamento, né, no pecado, este endurecimento no pecado, mas um endurecimento por culpa própria. Aqui, e o sexto pecado contra o Espírito Santo, que é esta obstinação na hora da morte. Uma pessoa que na hora da morte, ela se nega a dar um mínimo passo de mudança de vida. Aquela pessoa que diz, eu vivi a vida inteira no pecado, não vai ser agora, na hora da morte, que eu vou querer me converter. Parece até coerência, né? Quando na verdade é uma impenitência final. Pois bem, meus santos, então aqui nós vemos essa atitude, este fechamento, né, que esses 6 pecados contra o Espírito Santo nos sirvam de reflexão nesta semana que amanhã se inicia. Nós voltemos aqui ao texto. Então, as autoridades judaicas estão ali obstinadas no pecado, fechadas no pecado. Eles não querem se converter. E é exatamente por isso que eles serão condenados. Não porque Jesus não os ame, mas porque eles não queriam receber o amor de nosso Senhor. Pois bem, diz então aqui no versículo 49, que quando eles dizem, olha, todo mundo vai acreditar nele, Lázaro ressuscitou. Então Caifás diz, um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, vós não percebeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo, do que perecer a nação inteira? Isto é, Caifás, sem nem perceber, Caifás, mergulhado na sua maldade, ele até profetizou. Imagine, ele estava com o coração tomado pelo pecado, e mesmo assim, como ele era o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou dizendo que era necessário um só morrer pelo povo, do que perecer a nação inteira. Ele, quando isso falou, ele pensou em que sentido? Que é bom que Jesus morra, para que os romanos não destruam a nossa cidade. Mas na verdade, sem perceber, o que é que Deus estava dizendo por meio dele? Que um morreria pela salvação, não política de Israel, mas pela salvação espiritual da humanidade inteira. Versículo 51, Caifás não falou isso por si mesmo, isto é, este deicida, este assassino de Deus, por culpa própria, desejando a maldade por nosso Senhor, mas Deus estava fazendo aquilo concorrer para o bem dos que o amavam. Diz então que Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Imagine aqui, meus irmãos, aquela palavra de São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Imagine, Deus é o Senhor do universo, Ele tem o mundo em suas mãos. Eu sempre gosto de dizer, a nossa imagem de Cristo Rei, ela tem o globo nas mãos, Ele tem o mundo nas mãos, Ele é o Senhor da história, e Deus faz concorrer tudo para a salvação dos seus eleitos, até, isto é, a maldade daqueles que o odiavam, de alguma maneira, concorria para o nosso bem. Que alegria, meus santos, saber que Deus cuida de nós, saber que Ele é Senhor da nossa história, os nossos acontecimentos, as dificuldades pelas quais passamos, as decepções que possamos experimentar,
as tristezas, as lágrimas que derramamos, se nós estivermos em comunhão com Deus, isso concorrerá para o nosso bem. Os males que possam nos causar, pessoas más que queiram nos fazer mal, Deus fará com que, Deus não está fazendo que esses realizem a maldade, mas Deus fará com que a maldade que eles realizam por culpa própria concorra para o meu bem e a minha salvação. Da mesma maneira que Deus faz concorrer a maldade do diabo contra nós para a nossa santificação. Por que é que Deus permite que nós sejamos tentados? Para que nós cresçamos no amor, para que nós cresçamos na virtude. Por que é que Deus permite que pessoas más executem maldades contra nós? Porque isso de alguma maneira nos fará crescer no amor, nos unirá cada vez mais a nosso Senhor. Porque Deus permite que coisas tristes nos aconteçam? Porque Ele tem desejos maravilhosos e tirar coisas boas, ou melhor, coisas boníssimas daquelas realidades tristes para a nossa salvação. Nós cantaremos isso no Exulta-te, no Sábado Santo. Ó feliz culpa de Adão, ó félix culpa, ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Salvador. Ora, o pecado de Adão em si mesmo foi mau, mas aquilo que Deus nos concedeu depois do pecado de Adão foi tão grande e tão bom, isto é, a filiação divina, que faz com que nós olhemos para trás e digamos: ó feliz culpa, porque nos mereceu tão grande Salvador. Que nós, meus santos, entremos então nesta Semana Santa com essas duas realidades bem vivas no nosso coração. A primeira, que Deus é o Senhor da história, que o nosso Deus crucificado, que Jesus crucificado da cruz, Ele reina sobre toda a história, e Ele é o Senhor de todos os acontecimentos da nossa vida, e por causa dEle, tudo o que na nossa vida acontecer, concorrerá para o bem, para a nossa salvação, se no seu amor nós perseverarmos. Primeiro ponto. Segundo ponto, suplicar a Deus que por misericórdia vença todas as resistências na nossa alma, no nosso coração, para que esses pecados contra o Espírito Santo, sobre os quais nós refletimos, que eles nunca sejam presentes na nossa alma, que eles nunca sejam presentes na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.